Quando eu saí do shopping e fui entrar no meu carro, ele estava com os 4 pneus furados e a pintura toda arranhada. E foi minha própria esposa. Nas imagens da câmera de segurança do shopping, eu pude ver tudo. Ela estava com ciúmes porque eu saí de casa sozinho. Eu tinha chamado ela para ver um novo filme de ação, mas ela disse que odiava esse tipo de filme e preferia ficar em casa. Então eu falei: então eu vou sozinho. Ela respondeu na hora: é sério, Jonathan. Eu percebi o clima mudando e tentei evitar uma discussão. Quando eu voltar, trago um presente para você, meu amor. Ela ficou em silêncio. Eu pensei: funcionou. Dei um beijo nela e saí. Mas antes de fechar a porta, eu notei o olhar dela. Ela não estava bem. Só que eu ignorei. Achei que ia passar, mas não passou. 10 minutos depois que eu saí de casa, ela chamou um Uber. Foi pro mesmo shopping. E nas câmeras, eu vi tudo. Ela andando direto pro meu carro. Sem hesitar. Sem parar. Como se já tivesse decidido aquilo desde o começo. Ela puxou uma chave Phillips da bolsa. E começou. Um pneu. Depois outro. Depois outro. E mais um. Os 4. Depois começou a arranhar a pintura. Devagar. Com calma. Sem nenhum sinal de dúvida. Terminou. Guardou a chave. Chamou outro Uber. E voltou para casa. Como se nada tivesse acontecido. Quando eu vi aquilo, eu não fiquei com raiva. Eu fiquei confuso. Porque aquilo não fazia sentido. A gente sempre se entendeu. Ela podia ter falado comigo. Podia ter discutido. Mas fazer aquilo não era normal. Eu chamei um guincho. Mandei levar o carro para uma oficina. E fui para casa de Uber. Quando eu cheguei, ela estava na sala. Sentada no sofá. Roendo a unha. Visivelmente nervosa. Eu entrei, olhei para ela e perguntei, com calma: o que significa isso, Mayara? Ela nem pensou 2 vezes. Você foi se encontrar com uma mulher, não foi? Eu fiquei completamente perdido. Como assim? Eu te disse que ia ver o filme. Eu até te chamei para ir comigo. Ela levantou na hora. Não mente para mim. Eu sei de tudo, Jonathan. Ali, ficou claro. Aquilo não era só ciúmes. Era certeza. Mayara, de onde você tirou isso? Ela desviou o olhar. Eu sei. Só isso. Eu sei. E foi aí que começou. A primeira situação veio 2 dias depois. Eu estava no celular, respondendo mensagem do trabalho. Ela estava do meu lado, em silêncio, até que ela puxou o celular da minha mão do nada. Quem é essa? Mayara, é do trabalho. Trabalho? Ela abriu a conversa. Leu tudo. Subiu, desceu, voltou. Você apaga as coisas, né? Apaga as partes importantes. Eu não sou idiota. Eu respirei fundo. Você tá vendo coisa onde não tem. Ela me encarou. Não tô, não. A segunda situação foi pior. Eu saí para resolver coisa rápida na rua. Nem 1 hora fora de casa. Quando voltei, ela estava sentada no sofá, olhando para a porta. Como se estivesse me esperando. Onde você estava? Eu acabei de falar. Fui resolver aquilo no centro. Com quem? Sozinho. Ela levantou devagar. Você acha que eu acredito? Você sumiu com o celular. Eu mostrei o celular. Tá aqui. Ela pegou. Abriu tudo. Mensagens. Chamadas. Galeria. Você apagou. Dá pra ver na sua cara. Naquele momento, começou a ficar pesado. Porque não importava o que eu falasse. Ela já tinha decidido. A terceira situação foi a que me fez perceber que tinha algo muito errado. Eu cheguei em casa mais cedo do que o normal. Abri a porta devagar. E ouvi a voz dela. No quarto. Ela estava no telefone. Falando baixo, mas dava pra entender. Eu tô te falando. Ele saiu sozinho hoje de novo. Pausa. Não, ele disse que foi ver filme. Pausa. Eu sei, eu também acho estranho. Meu coração começou a acelerar. Eu me aproximei mais da porta. Você acha mesmo que ele tá me traindo? Silêncio curto. Ela ouviu a outra pessoa. E respondeu. Tá, faz sentido. Aquilo me travou. Eu nunca tinha pensado assim. Mais alguns segundos. Então ela falou algo que me gelou por dentro. Então ele já deve estar fazendo isso há tempo. Eu senti o estômago afundar. Porque aquilo não veio dela. Alguém colocou isso na cabeça dela. E estava alimentando. Eu fiquei ali, parado, ouvindo. Cada palavra pior que a outra. Cada dúvida virando certeza na mente dela. Eu não posso ser idiota desse jeito. Eu preciso descobrir a verdade. Depois disso, ela desligou. E foi direto pro banheiro. Eu ouvi o chuveiro ligar. Na mesma hora, eu entrei no quarto. Meu coração disparado. Peguei o celular dela. Minhas mãos até tremiam. Abri as ligações recentes. E aí eu vi. Elisa. Eu fiquei alguns segundos olhando. Sem entender. Porque, por um momento, não fez sentido. A Elisa. Aquela amiga dela. A que sempre foi gente boa. A que sempre vinha aqui em casa. A que sempre me cumprimentava com abraço. A que puxava assunto comigo. A que ria de tudo que eu falava. Eu nunca vi nada demais. Nunca pensei nada. Mas naquele momento, tudo começou a se encaixar. O dia que ela ficou horas aqui, sozinha com a Mayara. As conversas longas. As mudanças de comportamento. O jeito que a Mayara começou a agir depois. Aquilo não era coincidência. Eu coloquei o celular no lugar. Saí do quarto. E fiquei parado na sala. Pensando. Ligando cada ponto. E chegando numa conclusão que eu não queria aceitar. Não era só ciúmes. Alguém construiu aquilo. Alguém plantou aquilo. E fez crescer. E naquele momento, eu tive certeza. A Elisa não só sabia de tudo. Ela começou tudo. E naquela noite, eu decidi que ia confrontar ela. Mas eu não fazia ideia do que ela ia me dizer. Porque quando eu finalmente encarei a Elisa, ela não negou.
Ela sorriu e falou uma coisa que mudou tudo. Foi aí que eu percebi que isso nunca foi só ciúmes. Ela armou tudo. E eu era o alvo desde o começo. Eu não esperei muito. Na manhã seguinte, eu mandei mensagem para Elisa. A gente precisa conversar. Ela respondeu rápido demais. Claro, smile quando. Aquilo já me incomodou. Como se ela estivesse esperando. Marcamos no fim da tarde, em uma cafeteria. Eu cheguei primeiro. Sentei. Fiquei olhando para a porta. Minha cabeça não parava. Tudo ainda parecia absurdo. Mas ao mesmo tempo, fazia sentido demais. Ela chegou, sorrindo. Como sempre. Veio na minha direção como se nada tivesse acontecendo. Oi, Jonathan. E antes que eu pudesse reagir, ela tentou me abraçar. Eu segurei. Levemente. Mas segurei. Ela percebeu. Deu uma risadinha. Nossa, que sério. A gente sentou. Alguns segundos de silêncio. Eu fui direto. Você falou pra Mayara que eu tô traindo ela? Ela nem hesitou. Falei. Aquilo me pegou desprevenido. Sem rodeio. Sem negar. Sem tentar esconder. Por quê? Ela deu de ombros. Porque eu achei que você estava. Achou? Com base em quê? Ela cruzou os braços. No seu comportamento. Você anda saindo sozinho. Fica no celular. Dá atenção para outras mulheres. Eu fiquei encarando ela. Isso é normal, Elisa. Isso não é prova de nada. Ela inclinou a cabeça. Pra você, talvez. Pra Mayara, não. Eu respirei fundo. Você destruiu meu casamento por talvez. Ela deu um pequeno sorriso. Aquilo me irritou. Eu não destruí nada. Eu só abri os olhos dela. Aquilo passou do limite. Não. Você colocou coisa na cabeça dela. Você fez ela acreditar em algo que não existe. Ela ficou em silêncio por um segundo. Então falou mais baixo. Ela já desconfiava. Eu só ajudei. Ajudou? Fazendo ela furar meus pneus? Arranhar meu carro? Me tratar como um traidor? Ela não respondeu na hora. Ficou mexendo na colher do café. E depois disse. Eu não mandei ela fazer aquilo. Aquilo foi escolha dela. Aquilo era verdade. Mas não tirava o peso. Você sabia que ela estava ficando assim. Você viu. E continuou alimentando. Ela me encarou de novo. Dessa vez, diferente. E você queria que eu fizesse o quê? Ficasse quieta, vendo ela sendo enganada. Eu senti o sangue subir. Eu não traí ela. Nunca. Ela segurou meu olhar por alguns segundos. E então, sorriu de novo. Mas dessa vez, não foi um sorriso leve. Foi diferente. Eu sei. Aquilo me travou. O quê? Eu sei que você não traiu ela. Silêncio. Pesado. Então por que você fez isso? Ela respirou fundo. E respondeu sem pressa. Porque eu sabia que ela ia acreditar. Aquilo foi um soco. Você é doente. Ela ignorou. A Mayara sempre teve medo disso. Sempre teve insegurança. Bastou empurrar um pouquinho. Eu fiquei olhando para ela, sem acreditar. Você manipulou ela. Você usou a cabeça dela contra ela. Ela não negou. E aí veio a parte que eu não esperava. E contra você também. Aquilo gelou. O que você quer dizer com isso? Ela se inclinou levemente para frente. Você nunca percebeu? Nunca mesmo. Meu coração começou a bater mais forte. Perceber o quê? Ela me olhou, direto. Eu sempre gostei de você, Jonathan. Aquilo explicou tudo. De uma vez. Os abraços. As conversas. O jeito. Tudo. Eu afastei o corpo na hora. Você tá brincando. Não tô. Desde o começo. Desde antes de vocês casarem. Eu só respeitei. Mas aí eu comecei a ver como ela te tratava. Como ela era insegura. Como ela não confiava em você. Eu balancei a cabeça. Então você resolveu destruir tudo? Ela respondeu calma. Eu resolvi mostrar quem ela realmente é. E ver se você enxergava. Aquilo foi absurdo. Você provocou tudo isso. Você sabia que ela ia surtar. E mesmo assim continuou. Ela não desviou o olhar. E funcionou. Eu levantei na hora. Não. Isso não é funcionar. Isso é manipulação. Isso é errado. Ela também levantou. Errado é você continuar com alguém que não confia em você. Olha o que ela fez. Isso não é amor. Aquilo me atingiu. Porque, no fundo, doía admitir. Mas eu respondi na hora. Isso não te dá o direito de fazer o que você fez. Ela chegou um pouco mais perto. Talvez não. Mas agora você sabe. E agora você vai ter que decidir. Ficar com alguém que te destrói. Ou sair disso. Eu fiquei em silêncio. Ela pegou a bolsa. Eu não vou falar nada pra ela. Nunca falei que fui eu. E ela nunca vai saber, se você não contar. Aquilo foi a última peça. Ela virou as costas. E saiu. Como se tivesse feito algo certo. Eu fiquei ali, parado. Processando tudo. E pela primeira vez, eu não estava só confuso. Eu estava dividido. Porque uma coisa era clara. O que a Elisa fez foi errado. Muito errado. Mas, o que a Mayara fez também não era normal. E agora eu sabia. Ela acreditou. Sem prova. Sem conversa. Sem tentar entender. E destruiu algo nosso por causa disso. Quando eu cheguei em casa, ela estava lá. Sentada. Quieta. Diferente. Ela olhou para mim. Com um olhar mais calmo. Quase arrependido. A gente precisa conversar. Eu respirei fundo. Porque eu sabia que aquela conversa ia decidir tudo. E eu tinha duas verdades nas mãos. Uma que podia destruir a amizade dela. E outra que podia destruir o nosso casamento. Eu sentei. Olhei para ela. E pela primeira vez, eu não sabia o que dizer primeiro. E foi nesse momento que ela falou algo que mudou completamente o rumo de tudo. Eu fiz uma coisa que você não sabe. E quando ela começou a explicar, eu percebi que a história ainda estava longe de acabar. Perfeito. Fechei a história com um final definitivo, mantendo realismo, atenção emocional e uma resolução satisfatória, do jeito que você pediu. Parte 3. Final. Eu não contei nada pra Mayara. Não naquela noite. Nem no dia seguinte.
Porque, quanto mais eu pensava, mais eu percebia que só falar não ia resolver. Se eu chegasse dizendo que a Elisa tinha inventado tudo, a Mayara podia até duvidar de mim. Afinal, foi exatamente assim que tudo começou. Alguém falando. E ela acreditando. Então eu decidi fazer diferente. Eu precisava que ela visse. Com os próprios olhos. Alguns dias depois, eu mandei mensagem para Elisa. A gente precisa conversar de novo. Ela respondeu rápido. Sabia que você ia me chamar Smiley. Aquilo já me deu certeza de que ela ainda achava que estava no controle. Marquei na minha própria casa. No horário em que eu sabia que a Mayara estaria por perto. Mas sem avisar. Quando Elisa chegou, foi do mesmo jeito de sempre. Sorriso. Confiança. Como se nada tivesse acontecido. Oi, Jonathan. Ela entrou, olhou ao redor. Mayara não tá. Tá em casa. Eu respondi. Mas no quarto. Ela deu um leve sorriso. Melhor ainda. Aquilo já me deixou desconfortável. Mas eu mantive. Porque eu precisava ir até o fim. A gente sentou na sala. E eu fui direto. Por que você fez aquilo? Ela deu de ombros. A gente já falou sobre isso. Eu só mostrei a verdade. Não. Você manipulou tudo. Ela se inclinou na minha direção. E você tá aqui de novo. Por quê? Eu não respondi. Fiquei em silêncio. E foi aí que ela fez exatamente o que eu esperava. Se aproximou mais. Você já percebeu, né? Que eu sempre fui melhor pra você. Aquilo me deu um incômodo real. Mas eu segurei. Elisa, para com isso. Ela sorriu. Para com o quê? Você sabe. Eu sei que você sentiu também. Não senti. Nunca senti. Ela ignorou. Chegou mais perto. Colocou a mão no meu braço. Você só não quer admitir. Eu afastei na hora. Tira a mão. Ela soltou uma risadinha. Tá com medo de quê? Da verdade. Ou dela descobrir. E foi aí que tudo aconteceu. Uma porta abriu. Passos rápidos. E a voz da Mayara cortou o ambiente. Descobrir o quê? A Elisa travou. Virou devagar. E deu de cara com a Mayara. Parada. Olhando direto pra cena. Pra mim afastando. Pra mão dela ainda no ar. Pra distância estranha entre a gente. A expressão da Mayara mudou na hora. Então era isso. Era você. Elisa tentou reagir rápido. Não é o que você tá pensando. Cala a boca. A voz da Mayara veio forte. Ela se aproximou. Você ficou esse tempo todo colocando coisa na minha cabeça. Falando que ele tava me traindo. E era você. O clima ficou tenso na hora. Elisa tentou manter a postura. Eu só queria te ajudar. Ajudar? Você me fez destruir meu próprio casamento. Mayara chegou mais perto. Você mentiu pra mim. Você manipulou tudo. Elisa respondeu, já irritada. Eu não menti. Eu só fiz você enxergar. Enxergar o quê? Que você não confia nele. Aquilo explodiu de vez. E você confia tanto assim que tentou ficar com ele? As duas ficaram frente a frente. Por um momento, eu achei que ia virar briga. De verdade. Mas não virou. Porque o que veio depois foi pior. Você é falsa, Mayara falou, olhando direto nos olhos dela. Sempre foi. Elisa tentou responder, mas parou. Porque não tinha mais o que dizer. Ela pegou a bolsa. Vocês dois se merecem. E saiu. Sem olhar para trás. A porta fechou. E ficou só eu e a Mayara. O clima, completamente diferente. Sem grito. Sem acusação. Só um peso. Mas um peso necessário. Ela me olhou. Os olhos cheios. Eu errei. Eu fiquei em silêncio. Eu devia ter confiado em você. Eu devia ter falado com você. Em vez de fazer tudo aquilo. Eu respirei fundo. Foi pesado. Ela sentiu levemente. Eu sei. Eu me deixei levar. Eu deixei outra pessoa entrar na nossa relação. Aquilo resumiu tudo. Mas você viu. Eu falei. Eu nunca fiz nada. Ela respondeu na hora. Eu sei. Agora eu sei. Não foi imediato. Não foi perfeito. Mas a gente resolveu. Conversando. De verdade dessa vez. Com tempo. Com esforço. Reconstruindo. Sem ignorar o que aconteceu. Mas também sem deixar aquilo destruir tudo. Meses depois. A relação já era outra. Mais madura. Mais consciente. Sem espaço para dúvida plantada por outros. E foi nesse tempo que veio a notícia. A Mayara estava grávida. Aquilo mudou tudo. De um jeito bom. A gente decidiu dar um passo a mais. E casou. Sem pressa. Sem pressão. Mas com certeza. Hoje, nosso filho, Michael, tem 3 anos. E é impossível olhar para ele e não lembrar de tudo que a gente passou. Porque aquilo podia ter acabado com a gente. Mas, no final, serviu para mostrar uma coisa simples. Relacionamento não quebra por causa de terceiros. Quebra quando falta confiança. E a gente aprendeu isso. Do jeito mais difícil possível. Mas aprendeu. E desde então, nunca mais deixamos ninguém entrar no meio do que é nosso.